Oi, quarta-feira, 6 horas da tarde. Como sempre, estamos aqui fazendo as lives de quarta, né? Esperando o pessoal chegar. Oi, Sabrina, tudo bom? Sueli, entrando, Alê, Cláudia. Vamos esperar a Márcia chegar. A gente vai falar hoje sobre um tema, né? Márcia chegando. Márcia solicita aqui que eu te aceito aqui pra gente estar junto aqui nessa conversa aqui já. Vou colocar aqui a Márcia nessa conversa. Vamos falar hoje, né, sobre maternidade, escritas e desafio, né, Márcia? Tudo bom, Tudo querida? bem? Deixa eu Que ajustar aqui. delícia! Muito bom estar Tá com dando você para me aqui. ver ou tô cortando a Tá. cabeça? Não, tá ótima, tá Tá? ótima. A gente fica assim sem Beleza. saber, né? Tem horas que a gente corta um pedacinho. Já É, não sei mais o que sem fazer com o meu dúvida. cabelo nessa quarentena, né? Tô aqui, Ninguém sabe. Quem ninguém tá levando sabe. a sério não sabe. Exatamente. Então, um dia bota faixa, outro dia tira, enfim. Olha os Exato. desafios, né? Olha os Os desafios desafios. aí, né? E a gente falou alguns minutinhos atrás, quer dizer que você já tem um desafio novo que chegou na sua casa. Eu tenho um desafio que está fazendo eu ficar com a cabeça em outro lugar agora. Não será só você. Porque acabei de ganhar uma cadela há nem 2 horas. As Olha meninas só. bateram aqui em casa, eu estou sozinha, elas não vêm, né, aqui, e com um cachorro na mão, uma cadela que já tem mais de 1 ano. Olha E só. aí eu ainda estou com esse entusiasmo de não conhecer quem habita agora a casa comigo. É Olha como só, né? trazer um Então, filho, né? Tá legal que é de 4 patas, mas no momento ela se escondeu embaixo do armário da cozinha e eu não consegui e tá tirar. lá. Então, aí eu É, sei então, que a gente vai ter que conversar muito depois. Vou fazer uma não é bom live com porque ela. a gente já brincava, né, isso, né? Dessa estreia sua nas lives, né? Chegando e já Isso, chegando com uma cadelinha nova em casa, um susto novo. E como é bacana, né? A gente foi. poder começar puxando por esse fio, né? Porque quando eu te chamei para fazer essa conversa, eu acho que a gente tem muito em comum e muito para trocar e muito para contribuir, né? Enfim, para contribuir nesse sentido de quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente divide, mais a gente se acolhe, né? Eu acredito muito nisso. E nós somos da mesma geração, né? Acho que eu acredito que ambas nascemos na década de 60, né? Temos Uhum. filhos mais ou menos da mesma idade, temos filhos que já passaram dos 30, né? Meu filho, semana que vem, faz 31, o seu acabou de fazer 35, então a Isso. gente, a gente viveu desafios, viveu e vive, né? Desafios muito parecidos, vamos dizer assim, né? Nesse sentido do que eu fico pensando agora, né? Volta e meia eu vejo as meninas que estão tendo filhos por agora e criam grupos de WhatsApp que se acolhem, que se trocam ideias, né? E compartilham e escrevem nas suas redes sociais as suas angústias. E as nossas angústias, com quem a gente compartilhava no meio da madrugada, chorando sozinha, quando o bebê acordava e você não sabia, né, o que fazer, né? A gente ficava ali desesperada. Quantas vezes, né? Meu filho nasceu, meu mais velho, no inverno, né? Na primeira semana, o É o pai meu acordou, também. acordou ali comigo, me ajudou, fez. Na segunda semana, ele com umas olheiras aqui indo trabalhar, falou: Olha, ele quer mamar, eu não tenho peito, toma que o filho é seu, né? Quase isso. Não falou isso, mas acredito que pensou isso, né? E quantas vezes eu olhava as janelas acesas, assim, falava, gente, será que naquela janela tem uma mãe também acordada, amamentando, né? E chorava ali, sem saber o que ia ser, né, da vida. E eu vejo hoje as meninas, né, compartilhando as suas angústias, podendo dividir. Não sei se é melhor ou pior, porque às vezes também é um excesso de informações, né? E a gente que começou nessa história de ser mãe e trabalhar e tudo ao mesmo tempo, né? Não deu tempo de Tudo. aqui uma coisa e ali outra, né? Como é que É, foi não isso contigo, era. assim, né?
Bom, eu hoje acho que eu tive filho jovem, eu hoje, mas na época eu não achava. Como é que foi? Bom, primeiro, Ana, eu não sei se. Você tem dois filhos, eu tenho três, né? O mais velho tem 35 anos. E eu não sei se você já escrevia quando o Elias nasceu. Você já escrevia? Não, ainda não. Foi depois. Começar Tá, a publicar mesmo, escrever profissionalmente. Ele nasceu em sei. 89, eu comecei a escrever em 91. Tá. O meu nasceu em 85 e em 84 para 85 eu consegui o contrato do meu primeiro livro. E esse primeiro livro, ele foi escrito enquanto eu estava grávida. Então depois posso até falar dessa história. Ou já Aham, com falo, não sei certeza. o que Não, já você fala, como quer. você quiser. Você que Então, eu tá dava aqui. aula, eu comecei a dar aula bem jovem, em 82, e eu trabalhava nesse período e ficou inesquecível porque há marcas na nossa vida, né? Uhum, E essa foi uma marca. E eu dava aula para crianças que hoje seriam o primeiro ou segundo ano, tá. crianças em fase de alfabetização. E fazia todo um trabalho que hoje eu digo que foi bastante autoral, se é que não foi. Eu digo autoral porque eu estava quase que crescendo com aquelas crianças, né? Nesse sentido de aprender a Aham, iniciar minha carreira com eles, né? Então é tá. aquela fase da paixão absoluta. Eu achava até que eu ganhava para fazer algo que eu nem precisaria ganhar de tão feliz que eu era Aham. dando aula, sabe? Eu ainda dizia, putz, eu ainda ganho para isso. Mas essas crianças com quem eu trabalhava, eu engravidei nesse período, né? Uhum. E é muito interessante, nunca tinha vivido essa experiência, uma professora gerando, uma professora que depois de algum tempo começa a chegar mais pesada, mais barriguda, e as crianças iam conversando comigo, e elas iam cumprimentar o bebê, né? Eram Ai, que crianças de 6, graça. 7 anos, oi bebê, como é que você tá? E ai, você tá chutando, e ai, você. E essa era uma conversa que vinha muito na sala de aula, porque assim como eu ainda sou hoje, né, eu sempre fui muito permissiva para qualquer tipo de assunto. Eu sempre achei que todos os assuntos são temas de aula. Todos os Sim, assuntos são concordo. temas de conversas, de encontros. E espero que nenhuma criança daquela ocasião achasse que as crianças vinham no bico da cegonha. Mas, de qualquer maneira, eu ia conversando com elas. Se eu fazia um exame, eu Aham. levava e mostrava, ainda eram bem precários naquela É. época. E eu ia contando. E um dia eu achei que seria legal eu escrever sobre isso. Foi a primeira vez que eu já escrevia antes, mas escrituras, vamos dizer assim, de gaveta. E eu achei que eu queria escrever algo contando sobre o que era esse processo da espera pelo lado da mãe, sabe? Uhum. E tanto é que eu fui desenhando barrigas. Eu ia fazendo bolinhas e escrevendo dentro dela, e a barriga ia crescendo, e as minhas inquietações como mãe de como será que ele seria, ela seria. E eu percebi que foi o meu primeiro livro. Isso eu só percebi muito mais tarde, aí no Rio, numa palestra que eu dei, que a Ninfa Parreiras mediou. E é muito bacana, às vezes, a gente fazer mesas, porque Uhum. falando de acordo com uma pergunta que alguém faz, a gente faz um link, funciona. Aí eu vi que esse livro que está aqui, que chama A Barriga, ele é de 86. Olha a edição precária Olha. que era se a gente compara, Aham. né, Com as com os edições de hoje, livros né? de hoje. Então, era um livro grampo. Esse livro eu dediquei à minha avó, Odete, que na ocasião era viva.
E minha avó Olha Odete sempre foi só. minha mãe psíquica. E nessa edição, relendo com a Ninfa, eu percebi que eu, pela primeira vez, já estava mostrando aqui que para mim tanto se me dava ser homem ou ser mulher. E tanto se me dava Uhum, qualquer tipo gênero, de orientação. Claro que eu não falava disso, dessa claro. forma, mas eu dizia exatamente isso, que o que eu queria para ele, eu também queria para ela. E que eu Uhum. brincava de coisas de menino com meu irmão, e meu irmão brincava de coisas de menina. E que todos esses rótulos eram sociais, né? E é muito interessante que são livros que às vezes eu acho que chegam antes do tempo, antes deles poderem ser Uhum. efetivamente. Eu acho que você deve ter vivido isso na sua carreira, Sim, né? Livros sim, que vivi. chegaram antes do público, vamos dizer, do público leitor. Mas aí foi isso. Eu tive, enfim, esse livro eu consegui publicar. Eu era muito jovem, muito ingênua, não conhecia ninguém do mercado editorial, mas eu fui encaminhada para a editora Melhoramentos por uma amiga que escrevia, que era educadora também, que era Fanny Abramovic, e Sim, que leu e que falou: maravilhosa. Isso é um livro. Ela falou: Você escreveu um livro. Mostra para alguém. Eu tinha 24 anos, eu falava oi para quem? É. Né? Para os meus alunos, era o máximo. Aham. E ela, não, não, você vai, diga lá que eu que te encaminhei. Quer dizer, eu fui com a cara e com a coragem. Então, enquanto eu esperava o Felipe nascer, eu sabia que meu livro ia nascer logo em seguida. Então, foi uma experiência bonita, bacana. É muito simbólico isso, E né? foi simbólico. E olha que barato como é a vida. Ana, você tem que me cortar, que eu falo. Quem Tá, pode ilustrou deixar. esse livro há 30 e cacetada, quanto tempo? Saiu em 86, sei lá, eu 30, fazer 34 anos. Foi 34 o, anos. Roger, foi o Rogério Borges, um artista que Sim, hoje vive, você conhece, que hoje vive, acho que vive em sim, Curitiba conheço. ainda, e ele tinha acabado de ter um filho também. E ele finalizou Olha, colocando, desenhando um bebê que era o o filho bebê. dele. Ai, que Então, legal. ele colocou o filho dele aqui. E então eu acho que para ele também foi possivelmente uma inauguração desse papel, Ah, é muito né? legal. Eu não conhecia essa história, né? E é muito interessante Ela porque, me é assim, muito a gente, cara. imagino, eu imagino, porque a gente tem histórias, assim, como eu falei no começo, né, muito parecidas, assim, né? Eu também fui mãe cedo, né, mais jovem. Hoje eu entendo isso. Naquela época, acho que a gente nem pensava nisso, né, Márcia, assim, porque a gente foi mãe, né? Enfim. E Foi. o primeiro livro, né, que foi Para Onde Uns Dias que Passam, que veio um pouco depois do Elias, eu escrevi com ele pequeno, então era difícil porque eu queria ter um tempo que era só meu e eu não tinha aquele tempo que era só meu, né? Não existia esse tempo. Era meu, era dele, era da casa, era dali, da família, daquela família, né? Inaugural, que era tudo muito assustador e ao mesmo tempo muito gostoso, né? Mas quando você fala, né, das vezes dos livros que chegam antes, é muito interessante, né? Assim, eu estava pensando nisso outro dia, né? Eu acho que eu tenho algumas histórias que chegaram antes, né? Quando eu penso assim, no Todo Mundo Tem Família, que chegou 20 anos Sim, atrás, eu já falava de diferentes famílias, ou quando eu penso no Sempre por Perto, né? Com uma sim. personagem homossexual que chegou antes. Então, agora é que eles O Olivia tem começam. dois papais que Tem eu dois fiz também. papais. Na época parecia, não era naquela época, não era É. para 15 anos Quer dizer, era atrás, para aquela né? época, né? Era, só Era, que ele ainda não sim. estava para ser aceito, né? Então hoje, o Todo Mundo Tem Família nunca foi rejeitado, assim, porque eu achei uma maneira muito sutil de poder falar sobre os casais homoafetivos, né? Assim, eu não falei explicitamente, porque se eu sabia que se eu falasse explicitamente, o livro jamais seria aceito nas escolas. Então, eu falei que quando os casais se separam, a mãe e o pai podem ter novas namoradas ou namorados.
Então, foi a maneira sutil que eu sim. deixei, que era possível, né? Em 1999. Era possível para que o livro não fosse barrado, porque eu sempre por perto foi barrado de cara. Assim, agora ele começa, né, a ser aceito, mas ainda assim, ainda mais na atual conjuntura, né, com todos esses senões aí que a gente está vivendo nesse momento, que não Sim, sim. vale nem a pena a gente falar disso, né? Vamos falar das coisas mais Mas é outros bacana desafios, pensar, né? né, Ana? Não sei se eu acho que eu te interrompi no seu Não, fluxo, imagina, isso é uma troca. mas eu pensei assim agora que nós, as mães começam com algum filho, naturalmente, né? Seja do próprio ventre, seja de outro, mas enfim, você Uhum, tem o primogênito ou a primogênita, a primeira, sim. que e a gente tem sempre essa impressão, ou é jargão, falar que a mulher deu à luz ao filho, né? E eu acho interessante pensar, meu filho quando fez agora aniversário, ele é de junho, eu escrevi para ele um pequeno texto, já que a gente não se encontra, não dava para abraçar, não dava Uhum, para ter outro tipo de relação que não essa, né? De ver numa pequena janela é, que nos enquadra a todos, né? Nos chapa dentro de uma tela, não nos permite, mas enfim, eu percebi que com o primeiro filho dá à luz à mãe, né? uhum. Ele inaugura a E mãe. ele nos não. Então, assim, essa expressão que eu acho tão bonita, dar à luz a alguém, né, que é da vida, né? Eu sinto que nós também recebemos essa luz, né? Os Uhum, filhos, e foi isso que eu disse para o Felipe. Eu falei, essa é a dor e a delícia de ser o primogênito, porque ele também sofre pra caramba, né? sim, Ele sofre no sentido que nós nos constituímos a partir deles, né? Todas as inquietações com o primeiro são maiores e a solidão da mãe, ela é muito, muito grande no primeiro filho, né? Ela traz, eu até hoje, quando andava de carro, andava na rua, via mulheres com seus carrinhos, ou vejo, às vezes, uma mulher sozinha andando, eu me reconheço na sua solidão. E eu acho que essa solidão ainda existe com em certeza, tempos Márcia. de tecnologia, porque é a solidão do mundo interior. Ele não é Sim, preenchido por nada. A gente conversa com outras pessoas. Quer dizer, eu não conversava, sequer telefone eu tinha naquela época, Ana, do Felipe, do primeiro. Então, era essa solidão de olhar o mundo por uma janela, muitas vezes, com né? certeza. Era essa do estar acordado numa condição que não tinha a ver com a nossa insônia, tinha a ver com a vida do outro, né? Sim, e o nosso Então, sono é interrompido pelo sono do bebê, né? A gente não, a gente é, para de ter uma vida própria, né? Vamos dizer assim, acolhendo aquele filho que faz a gente virar mãe naquele momento e com esses vazios internos, não só os nossos que a gente já traz como pessoa, mas aquele vazio inaugural de e agora? Eu tenho esse serzinho aqui na minha frente que eu tenho que cuidar, que eu tenho que criar, e será que eu sou capaz disso? Será que eu vou entender os sinais que ele está me dando? Né? Será que eu vou uhum, entender que esse choro significa? Eu nunca me esqueço de um momento em que o Elias era bem pequeno, e eu como uma mãe canceriana, né, querendo botar roupinhas e casaquinho na criança, e o bebê inquieto dentro do berço, ele se mexia, se mexia, se mexia. Eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que ele quer. Já tinha, né, dado de mamar, já tinha feito tudo ali nos proformes. E aí, de repente, eu reparo que ele está um pouco suado. Aí eu tiro a meia. E ele faz assim, hum. ah, Ah, ufa, tipo, ele estava no morrendo de Rio, você calor. encheu o cara de lã, no Rio. Era inverno, Márcia, né? Então, assim, Eu enchia também, era uma coisa é aquele ridícula, né?
são os nossos medos como pessoas, nossos vazios ali, que a gente tá, ainda mais a gente, né? Eu fui mãe com 22 para 23, fiz 23 uma semana depois que ele nasceu. A gente está tentando se entender e, de repente, a gente tem que entender o outro também, né? Então, é muito isso que você falou, né? É a gente ler e se inaugurar nesse sentido, né? Desse filho que dá à luz a mãe que nós nos tornamos, mas que, ao mesmo tempo, também, né, traz aí, preenche ou, né, traz outros vazios dentro da gente, né? E que não tem celular e grupo de WhatsApp que preencha. Sobretudo se a mãe não tem aquela vontade ou aquela coragem, seja lá do que, como a gente quiser chamar, de expor a sua dor, né? Porque expor a sua dor também não é uma coisa tão simples, né? Se expor que você está sofrendo, expor que você está triste, expor que de repente não era bem isso que você pensava, que ser mãe não era nada disso, que ninguém te explicou que dava um trabalho medonho, que ninguém te Parece que explicou que não não... vai passar nunca, né? Que Nunca, você nunca mais será, e nós nunca mais seremos a que com fomos certeza. antes de termos. Eu eu estou usando isso porque foi fresco, foi a semana passada. Eu falei para o Felipe que as mulheres, os homens, enfim, eu acredito que homens também, né, vivam processos singulares, Uhum. mas também muito inaugurais, né, diante da situação da paternidade. Mas, no meu caso, e eu só posso falar de mim, né, ou daquilo que não só Uhum. vivi, eu acompanhei, eu vi que eu podia usar aquele termo do A ponto, F ponto e D ponto, F ponto, que é antes do filho e depois do filho. Depois do filho. Entende? Então, assim, é um marco que a gente tem, né? Talvez Sim. em muitas, porque é uma fratura, no bom sentido, é uma marca que a Uhum. gente vai ter para sempre, né? E isso vai, sem dúvida nenhuma, no meu caso foi, ouço barulhos de cachorros, de um cachorro que eu não sei se está preso, mas ele está aqui, me perdoe a distração. Não, sem Eu acho que todas problemas. essas inquietações que a gente vive, todas as mulheres vivem, todos, independentemente de seus ofícios, né? Sim. É muito comum nós vermos porque a maternidade, todas as maternidades são singulares, né? É a maternidade daquela pessoa e que vai se desenvolver assim como a gente se desenvolve na vida, sem que a gente tenha um script, sem que a gente tenha um roteiro, né? Uhum. E, e isso acho que é uma beleza que a gente, de certa maneira, vai aprendendo a ser humilde. E, e com muita dificuldade reconhecemos que não temos controle, né? Não, nenhum, né, Sobre Márcia? nenhum, Nenhum. sequer sobre nossas vidas, quanto mais nas de nossos filhos, né? Ah, Então, eu vejo que ao longo do crescimento deles, que são os três adultos, foi o período em que nós tínhamos que ganhar a vida, né? uhum. Nos expondo nas nossas atividades profissionais, construindo conhecimentos. A gente estava crescendo, amadurecendo também, né? A gente A fez gente tudo ao nunca mesmo foi tempo. tudo ao mesmo Tudo ao tempo. mesmo Não tempo. sei se é diferente hoje. É, Eu não é porque me hoje eu vejo arrisco assim, Márcia, a. muitas. Eu diria assim, hoje a gente vê que muitas mulheres que optam primeiro por chegar numa estabilidade, né, da sua Sim, carreira, vamos dizer assim, antes de se tornar mãe. Mas aí são outros desafios, não são melhores nem piores, porque aí
a pessoa vai, na medida em que ela tem o filho, ela já tem uma carreira, ela já tem ali uma série de compromissos, ela já tem uma outra estrutura que é completamente diferente da gente que foi construindo junto, né? Criando o filho, tendo que ganhar dinheiro da aula, né? Não sei se seus filhos estudaram nas escolas Escrevendo onde você livro, sim, trabalhou, nas escolas em que eu escrevendo trabalhei, por um livro, motivo óbvio, aí né? Que levava era, junto, trazia junto, né? sim, Enfim. sim, E muitas fazia. vezes, eu não sei se isso aconteceu com você, mas, né, isso provavelmente acontece com muitas mulheres, né? Eu tive um intervalo de 5 anos, né, do Eu meu tive filho para minha também filha. sim. Não, que curioso, isso a gente nunca tinha se dado A conta, Júlia, né, que é o a mesmo gente conversa intervalo. muito sobre isso. Foram 6 anos do mais velho para do meio, para a Júlia, E 6 anos. aqui foram 5. E aí, quando Laila nasceu, eu achei que eu já estava, né, com um filho de 5 anos, já sabia como é que as coisas funcionavam, né? E fui repetir tudo. Tomei um tombo do cavalo, porque eram absolutamente diferentes. Então, nossos filhos, eles têm as suas bagagens que eles já trazem consigo. E eles são absolutamente diferentes. A gente precisa aprender um jeito novo de lidar com eles, né? Eu me recordo do E Elias eles são, adolescente. e algo é muito. E eu também vivi isso quando Júlia nasceu. E, e eu achava que era a maior bobagem. Eu achava, tá? Enfim, não que hoje eu acho, mas eu achava que era a mesma coisa ser mãe de menino e ser mãe de menina. Uhum, E, e isso foi muito feliz, porque ela me reinaugurou novamente. sim, Ela me reinaugurou numa relação que, na verdade, espelhava a mim mesma, né? Então foi um outro processo, porque o menino é o outro. sim. Ele é o, O menino é né? o outro, ele Exatamente. é o diferente. Eu me relaciono com ele, mas ele é um outro. E a mulher, ainda que também seja uma outra, Sim, naturalmente, entendo mas perfeitamente. você entende? Aí eu Uhum. vi assim que era uma outra maternidade, era uma outra inauguração. Opa, ela Ela saiu, saiu, olha, eu vou mostra ver ela pra se gente. aí. Olha só, Ela saiu e ela fugiu. é a Cora, não é Intimidade isso? zero, estamos nos relacionando, mas não vou amamentá-la. Então a gente vai ter O mais uma relação. engraçado, você está falando aí, Márcia, né? Mas enfim, acabei te cortando, a gente vai entrando uma na conversa da outra, né? Mas com certeza, essa maternidade de cachorro é diferente de maternidade de gente, né? Mas não deixa de Não, ser uma não é maternidade, maternidade, né? né? Mas É é uma uma relação relação de afeto, afetiva, sim, de isso, afeto, isso. né? Mas você está Mas falando não. essa história de o filho e depois a filha, né? A gente teve nessa mesma ordem também. E na nossa geração, muitas pessoas ainda tinham aquela ideia falsa, né? Que eu, para mim, isso era pura balela, né? De que o menino era mais agitado e a menina era mais tranquila, né? Os Puf, mais velhos falavam isso, não, agora você vai ter uma sim, sim. menininha. Minha filha chegou mostrando o que veio, né? Enquanto Elias era um menino totalmente introspectivo, passava horas brincando, a Lália não esquentava 5 minutos sentada na cadeira. Ela fugia daquela cadeirinha de dar comida, ela se soltava, se jogava sem tirar o corpinho dela da cadeira e saía engatinhando, né? Então, ela fugia do berço, ela se jogava do berço. Então, é um aprendizado ali o tempo inteiro. Por exemplo, Laila, com 2 anos, eu me recordo que eu estava fazendo uma coleção de livros que acabou sendo publicada pela editora Dimensão, e eu fiz a ousadia, né, de naquela coleção fazer as ilustrações. Foi uma grande brincadeira que deu certo, né? Não sou ilustradora, não passa por mim isso, mas era uma brincadeira que eu queria fazer e funcionou. E aí foi muito interessante porque eu só fazia quando eles dormiam, sobretudo quando Laila dormia, porque ela não me dava sossego, né, nesse sentido. E um belo dia choveu, fim de semana, estavam brincando, eu resolvi fazer isso em casa, né? Em casa, desculpa, durante o dia. Aí o telefone tocou. Era telefone fixo, né? A gente não era nem telefone sem fio, era telefone com fio Com fixo, fio, com enroladinho. fio, enroladinho. Aí eu fui atender.
quando eu volto, está ela sentada na minha mesa, com vários giz de cera na mão, desenhando em cima do meu Colaborando, desenho. contribuindo. Eu gelei, mas eu não falei nada. Ela falou: mamãe, eu terminei o desenho para você. Aí eu respirei fundo, né? Eu tinha levado horas fazendo aquilo, mas eu entendi que tinha dado certo, porque ela se identificou tanto com aquilo, que ela se apropriou daquilo. Aí eu falei: nossa, Laila, que lindo! Que bom que você ajudou a mãe. Então a gente vai aprendendo, né, Márcia, esses desafios que a gente, né, tem o tempo inteiro de o que É, faz, o que eu acho que fazer, as né, pessoas que diante das trabalham em situações. casa, e nós, pelo menos quando tínhamos filhos pequenos, quando não estava em escola, eu estava em casa. E se eu ia Uhum. escrever ou qualquer outra atividade ligada à docência, eu estou disfarçando, mas Dona Cora entrou agora na sala pela primeira vez. E Tudo então inaugural, olha aí. tudo inaugural, virou à direita no corredor, mas é legal, vamos lá, vamos aprender. E, e a gente trabalhava em casa nessa circunstância. Eu trabalhava na mesa da sala, né? E a sala, que era pequena, era onde tudo acontecia. Enquanto eles brincavam embaixo da mesa, eu ficava em cima da mesa. E eu tive uma grande contribuição nesse período, que foi desenvolver a capacidade de escrever, de trabalhar com sons de todas as Uhum. naturezas, que vão das brincadeiras das crianças à televisão, às brigas, é, e era uma sonoplastia que eu desenvolvi até agora. Eu não tenho essa necessidade absoluta Do silêncio. do silêncio, né? Naturalmente que há momentos e que isso não vai contribuir, mas as mulheres que trabalham em casa, em qualquer atividade, eu não vou dourar de maneira nenhuma, não acho que o Uhum. ofício de quem escreve é diferente de quem faz bolos, de quem costura em casa, Uhum. de mulheres que têm atividades, que quem é uma artista plástica, quem faz bordado para vender, enfim, qualquer. É como se a mulher não estivesse trabalhando, e ela está trabalhando, né? Sim. Então, isso eu achei eu sou grata a isso hoje, mas socialmente eu acho isso bastante perigoso, que é como se nós não estivéssemos nos Trabalhando. dedicando ao trabalho, né? Nós estamos presentes, logo nós podemos ser interrompidas, né? Aqui É, em casa isso, aconteceu uma coisa, só te cortando para fazer um parêntese, porque tem a ver com imagine. isso, né? Eu moro, como você sabe, eu moro numa casa e num determinado momento da minha vida, mais os meninos já estavam maiores, eu peguei um quartinho que tinha aqui no quintal e transformei no meu escritório. Então, volta e meia, né? Se os meninos não estivessem na escola, eu não estivesse dando aula naquele momento, eu estivesse em casa e eles em casa, ou no fim de semana, eles apareciam aqui e falavam assim: mãe, faz não sei o quê. Aí eu falei: filha, agora eu não posso, que a mãe está trabalhando. Mãe, você só está no computador. E aí Você só tá. era uma, era uma educação, né? Porque aí eu acho que esse é um desafio, né? De você educar também ali aquele momento Sim, que é teu. E educar os é. filhos no sentido de, olha, a mãe está no computador, mas a mãe não está brincando no computador, né? Assim, eu não estou aqui, né? Nem tinha rede social naquela época, né? Não tinha nada disso, né? A gente era uma internet ainda bem Eu precária, comecei na né? minha Por sinal, Olivetti. Eu não né? comecei em Eu computador, comecei à não. Era mão com uma senhorinha que máquina batia. de escrever, Olivetti Lettera, É. que eu sinto saudades até hoje, porque eu me sentia tocando um piano, porque as máquinas, elas tinham sons diferentes de acordo com o seu tamanho, né? O seu maquinário, né? É verdade. E,
Então, essa relação com o trabalho dentro de casa é secular, né? Quer Sim, dizer, não vamos entrar nem aqui, mas a mulher, é, ainda hoje, me parece que a reclusão da pandemia em algumas famílias, eu não posso dizer porque eu não estou acompanhando como vivência, mas as crianças estão convivendo com pais, aqueles que são privilegiados, como eu, que posso uhum, ficar em casa, como você, sim, e como algumas profissões que nos permitem trabalhar de casa, eles estão se confrontando com isso, né? Pais e filhos, né? sim. Porque há uma. E, naturalmente, muito se tem escrito podcasts, lives, textos que falam da desigualdade, do desequilíbrio ainda existente Dentro de uma casa, com dentro certeza. das casas, naquilo que diz respeito à carência de tempo para a mulher se dedicar mais plenamente às suas atividades profissionais, né? Mas a gente viveu um outro momento em que Sim. eu vejo, eu lembrei até peguei aqui, mas não é o caso de ler, aquele livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Um Seu. teto todo seu, Esse, maravilhoso. isso, que é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho uma edição Agora eu diferente acabei de dessa. descobrir que a criatura inaugurou alguma parte da minha casa como banheiro, mas eu eu só estou sentindo o Depois, aroma. Vamos continuar uma vai ter que, live. vai ter que ensinar Então, e isso ela para Cora, dizia, né? esse livro é muito interessante, principalmente por se tratar de uma escritora inglesa que afirmava nesse ensaio dela a importância que para ser escritora era necessário a liberdade de ter um teto, Todo seu. um cômodo com uma porta e Uhum. 500 libras por mês, porque era necessário ter dinheiro para que não se precisasse pedir Depender do homem, né? de Sobretudo na tudo, época até para dela, comprar né? papel, né? Então, isso é muito interessante porque ainda é isso, né? Ter uma porta com chave. Tem uma hora que ela diz isso. Muitas escritoras trouxeram essas questões à tona, né? Sim, Clarice Lispector dizia em uma crônica dela que ela, três coisas ela não podia abrir mão da vida: de amar, de escrever escrever. e de ser mãe. Né? É, Talvez os filhos, quando ela escreveu, e que se ela tivesse de abrir mão de alguma coisa, ela abriria certamente da escrita e não do papel dela como mãe. eu acho que é Seria um equilíbrio, necessário, né, Márcia? É um equilíbrio, porque é mas muito é uma uma pressão busca social muito muito grande, eu grande. acho, muito. E as escritoras que abriram mão, por algum motivo, dos filhos em prol da necessidade pungente da Pagaram um preço escrita, altíssimo, pagaram caro, pagaram altíssimo. Eu me preços. recordo a primeira vez que eu fiz uma viagem, pelo primeiro Proler que eu participei, Laila tinha 2 anos e meio. Eu ia ficar uma semana em João Pessoa. E era uma oportunidade ímpar naquele momento, né? Eu tinha toda uma estrutura. Meus pais moravam perto, meus pais eram vivos, moravam a 1 quadra e meia da minha casa, né? Eu era casada ainda com o pai deles ainda, e tinha uma estrutura, tinha uma pessoa que trabalhava aqui comigo, que era uma pessoa da mais alta confiança, enfim, tinha um equilíbrio para eu sair. E deixei o pai em casa com os filhos, eles chegavam a dormir com a minha mãe também, tudo.
quantas pessoas olharam, mas você vai deixar sua filha uma semana, seus filhos, sua filha tem... Falei, gente, ela tem pai, ela tem uma voz, né, eu não sou a única pessoa da vida dela. Então, esse papel que ainda hoje, né, esse peso, a gente está em 2020, ainda tem esse peso, né, na mãe. Tudo que dá errado, como se fala, a culpa é da mãe. Né? É um peso que a gente carrega e que as pessoas... Tá mudando, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo aí hoje assim, Sim, várias sim, famílias. acho que a Roldana está sendo mexida, mas E é ela está sendo devagar, né? mexida muito lentamente no É caso muito das lento. mulheres, né? Por outro lado, E assim, eu vejo. a gente vê assim, de uma desigualdade profunda dentro das casas, como, né, você falou, mas a gente já vê também, por outro lado, meninos fazendo comida, crianças, Sim, né, fazendo sim. comida, que é uma coisa que na nossa época, se a gente fosse botar um filho nosso, né, cozinhando com a gente, aqui em casa todo mundo, né, sempre participou das coisas todas, nossa, era um escândalo, né? Nem eu, Eu nem já te você. disse que eu nunca me esqueci do dia em que, em algum momento, que nós nos conhecemos há tanto tempo, que eu já não sei qual é, mas que você me contou a história das cuecas do Elias, não querendo Sim. expô-lo a uma situação, mas Não, que ele virou você. livro, não tem problema. E eu achei, eu falei, nossa, que legal que você tomou essa atitude e falou, ó. Não É sei se está seu, aqui. é seu esse lugar, não é É. meu, né? Não é meu, E porque é isso. então, Tá assim, aqui, vou até a te gente vai mostrar. aprendendo com os filhos essas a sermos mães, e é muito bom quando a gente consegue levar essas descobertas para a ficção, né? Com certeza. Eu não sei Porque a você, ficção. Márcia. Não, vai, termina. Não, Que a não, porque a ficção, ficção né? dialoga com algumas vivências, não necessariamente as nossas, né? Mas a que a Sim, gente observou, a que a gente ouviu, né? É muito interessante isso. e aí pode ser, é uma mistura, né? Porque quando a gente pensa ou observa alguma coisa da nossa vida e joga na ficção, não é mais a nossa história. Até porque não Não, tem que não. contar a nossa história, né? Vira ficção, uma mistura de memória e invenção, tudo junto e misturado. A história que você falou virou esse aqui, que virou o pé de cueca, né? Que para quem não conhece, Eu não tá nesse, conheço, tá eu nesse lia. livro. No meio do caminho Tá. tem uma porta. E aí tem o pé de cueca, porque foi quando as cuecas apareceram sujas de um jeito novo, né? E aí, driblando aí as palavras que a gente pode ou não pode falar, Sim, né? Enfim. sim. E aí eu fiz um projeto educativo aqui em casa. Eu falei que ninguém mais ia lavar nem cueca, nem calcinha de ninguém. Passei, botei um sabão de coco no box do banheiro, apresentei todo mundo, né? Tudo que era, né, importante naquele momento. E falei, olha, a partir de hoje ninguém mais lava nem calcinha nem cueca de ninguém. Vocês são responsáveis por isso. E levei isso a sério. Ele lavou uns 2 dias e depois ele falou: minha mãe não vai mais levar isso a sério, né? E passou a pendurar todas num cabideiro de madeira que tinha no quarto dele, né? E aí, um belo dia, claro, o estoque acabou, né? Sei lá quantas cuecas o menino devia ter, 10, 15, não faço ideia, enfim, não vou me lembrar. E aí, um belo dia, eu só escuto: mãe! Subi a escada igual uma louca, correndo. Falei: que foi, meu filho, o que aconteceu? Tá ele na porta do banheiro. Mãe, eu não tenho mais cuecas, minhas cuecas acabaram todas. Eu falei: meu filho, é mesmo? Que coisa, né? Porque elas brotaram lá no pé de cueca que nasceu no teu É o pé quarto, de né? cueca, isso. Agora vamos embora lá colher cuecas. Eu vou te explicar que não vai mais dar para rolar o box do banheiro. Eu vou ter que te apresentar o tanque, né? Ele queria botar na máquina. Eu falei: de jeito nenhum. As cueca tudo duro, tudo nojenta, nem pensar. Então, acho que esse diálogo que a gente vai aprendendo a ter, né? Porque a gente não tinha antes. A gente vai aprendendo à medida que as coisas vão surgindo, né? Porque é aquilo, é o inaugural, né? Sempre é inaugural, porque a gente vira mãe de adolescente, a gente não tinha sido mãe de adolescente, a gente Não, aprende, não. A né? gente vai aprendendo como agora a gente está aprendendo Tá a ser aprendendo a ser mãe de mãe, adulto, como a gente vai né? aprender a ser avó em algum momento, certamente, né? Exato. E algumas, pela minha geração, eu tenho muitas amigas que já são avós, né? E
E na conversa que muitas vezes eu tenho com elas, é muito bonito pensar que existe também um sentimento de primeiridade, né? Uhum. Uma amiga, artista plástica aqui de São Paulo, ela dizia assim: Márcia, existe manual até para você tentar aprender a ser mãe, mas a gente não tem manual do que é se preparar para ver um filho é, ser pai ou mãe, né? Uhum. E essa é uma outra relação que principalmente as mulheres, as avós, né, elas vão desenvolver. Eu não vivi isso, mas é um desenvolver o olhar, o acompanhamento para um filho ou para uma filha que gera. É a transcendência, né? É, É além do nosso filho, dos nossos genes. E isso mexe muito psiquicamente com o mundo interior das mulheres. É algo, com e certeza. possivelmente dos homens também, né? Então a gente vai. Eu acho bom quando eu encontro livros, principalmente para crianças e jovens, que da forma poética, né? Nunca referencial, trazem esses tipos de questões que vão Uhum. iluminando. Eu não acho que interessa muito ao jovem ou à criança. Ele não tem ainda uma capacidade de abarcar essa vivência do adulto, mas é bom ele saber que os adultos são inseguros muitas vezes, também Sim. vivem conflitos, também têm dilemas existenciais, também se surpreendem com a vida, assim como as crianças, com os fatos inusitados, com aquilo que eles não têm controle, com o desamparo, com as doenças, com a morte. Então, esses são pequenos ensaios de vida que eu acho que os autores, independentemente de terem ou não filhos, eles vão Uhum. colaborando para que a criança vá tendo construindo um sentimento de pertencimento, Sim. né, social, né, que diz respeito às relações, né? Eu gostava de ver meus filhos falando assim, ai, bom, eu lembrei agora, uma bobagem, bobagem. A minha filha mais nova eu a tive com 33 anos, então quando ela devia ter 6, 7, eu tinha 40. Voltando da escola, ela fala assim, mãe, por que você não se veste como... Não, primeiro ela perguntou assim, mãe, por que você é uma mãe velha? Quase estaquei a mão, né? E eu, oi? Não entendi. Mãe, mas por que você é uma mãe velha? E eu, mas por que eu sou velha? Eu não me sinto velha, né? Devia ter uns quatro. Não, as mães das minhas amigas têm. E elas eram mais novas, naturalmente. A Mariana era minha filha mais nova, Mais eu a nova. tinha, né? É natural. Aí eu falei, porque as mães são mães em idades diferentes, possivelmente as mães, das suas As amigas, amigas. assim como eu era uma mãe muito jovem do Felipe, né? Eu tinha 30 anos quando ele tinha 6, né? E com a Uhum. Mariana eu tinha 40 quando ela tinha 6, era uma distância. Então, É. assim, essas questões, elas são tão legais. Eu já coloquei um questionamento desse em um livro. E ela também falou, por que você não se veste como a mãe da fulana de tal? E eu lembrei da mãe da fulana de tal, que se vestia aos meus olhos de um jeito totalmente inadequado para o que eu seria. Ela era uma advogada que andava de Sim. taier, salto O, agulha E- e o cabelo. sonho do Elias é que eu usasse batom laranja e salto alto. Ele, mamãe, por Então, que você não aí passa um batom laranja? Eu falei, filho, porque essa não é a sua mãe. A sua mãe é bem é, diferente.
Se você quiser Então, essa, assim, a a gente vai ter gente que trocar pode de fazer mãe. essas coisas na ficção, né? Mas a Sim, gente vai lidando com elas no dia a dia agora. e tudo isso contribui, né? Vai contribuindo é, profundamente para que a gente possa ser pai, mães melhores e pessoas melhores e Eu não. autores melhores. E eu, no Sim, caso, editora melhor também. sim, Eu presto verdade, porque tem todo muita o seu atenção. trabalho na Pulo do Gato, que é um trabalho ímpar, né? Antes de você falar da Pulo, que eu acho que seria muito legal você contar um pouco pra gente, nesse livro que eu te mostrei, o No Meio do Caminho Tem uma Porta, né? O conto que leva o título do livro foi uma história que eu precisei escrever, porque quando o Elias chegou também, acho que lá por volta dos seus 13 anos, ele começou a fechar a porta do quarto. E eu não sabia o que fazer com aquela porta fechada. Era uma angústia profunda, porque eu pensava, e será que se eu não bater na porta ele vai achar que eu não gosto mais dele? Né? E se eu bater, será que eu estou sendo invasiva? Assim, era aquele fio muito tênue entre até onde você vai, não vai, o que pode, o que não pode, o que você deve fazer, não vai. E todo dia eu batia na porta. Né? Falava, filho, vem te dar um beijo. Beijo, mãe. Eu falei, não, filho, né? Não vim te dar um beijo na porta. Você pode abrir a porta, a favor? Ele abria a porta, beijo, mãe, pum, fechava a porta. Que foi me dando uma angústia. E aí eu escrevi uma história que de um lado tá a mãe com todas as suas dores e angústias e perguntas, e do outro tá o filho, também com todas as suas dores, angústias e perguntas. Como eu já fui filha e estava no papel de mãe naquele momento, a gente tem esses dois olhares, né? Então foi tão bom poder escrever isso, né? E é bacana quando os adolescentes falam assim: como é que você entrou na nossa cabeça? Eu falei: vocês esquecem que eu já fui adolescente? Um dia eu fechei a minha porta, mas aí eu era filha. Aí era problema do meu pai e da minha mãe, o que eles iam fazer, né? Agora eu estava ali de mãe, e o que eu como mãe ia fazer? Então é bacana quando a gente pode trazer para a ficção essas reflexões e deixar essa reflexão para o outro, né? O que ele faz com Eu isso, acho que né? possivelmente, eu tô pensando isso agora, tá? Tá. Não sei se faz sentido, nem para mim e tampouco para você, mas enfim, agora me ocorreu. Eu acho que quando a gente escreve é, nos nossos livros ficção em que há relações entre pais e filhos, muito possivelmente, deixa eu ver se eu consigo me expressar direito, é a nossa criança, filha, que reflete. Eu acho que na ficção nós temos muito mais repertório como filhas que fomos, no caso, Uhum. nós mulheres, do que nós podemos pegar o fato ou nos basearmos em algum fato, como essa da porta do quarto de Elias. Uhum. Mas quem fala é a adolescente que você foi, é a filha que você Uhum. foi diante de. E eu acho que. Porque nós não podemos falar por outro que não a nós mesmos. O Eu nosso acho que ponto de vista parte da gente, né? eu acho que o nosso ponto de vista parte da gente. A gente não alcança, seria uma prepotência. Eu é quando eu dou voz ao filho, é isso que eu estou dizendo. Eu posso até Entendi. usar literalmente, mas se eu vou aprofundar essa narrativa, A Cora. se eu vou aprofundar a Cora aqui, ela está Fala para a reivindicando Cora que algo que eu falta pouco. A gente está quase acabando, sabia? Daqui a 7 minutos o não nosso tempo sabia. encerra. E, então, eu acho que é a filha. Nós não podemos falar pela voz dos nossos filhos, aliás, pela voz de ninguém, né? Uhum. Somente da nossa. E os nossos personagens ou as nossas crianças, quando elas têm voz, eu acho que elas conversam muito mais com a filha e com a mãe que nós tivemos. Uhum. Convivências, não sei, eu vou elaborar isso, Tá. Fica para uma mas próxima essa reflexão. mas enfim, foi algo assim, porque você não É, mas podia ser enfim, o mas não, mas Elias. faz sentido. Mas Sim. eu também acho que nós fomos adolescentes e a gente sabe, né, disso de uma maneira E aí são coisas que muito. podem estar dentro de mim, dentro de você, dentro dos adolescentes, porque faz parte meio
de um universo comum, né? Do jovem, vamos Sim, dizer assim, dos sim. anseios. Não tô, e que pode ser o jovem, mesmo aquele jovem que não tenha um quarto só para ele, mas que ele também tem os seus desejos, e os seus anseios, e os seus medos, as suas inseguranças, ou ele adoraria ter aquele espaço, né? Enfim. Mas como a gente está chegando no finzinho, né? Eu acho assim, seria legal, talvez, se você quiser, falar um pouco da Pulo, no sentido assim, o que que você elegeu, né, para publicar na sua editora, né? Porque a editora ela tem o perfil, né, da pessoa que edita, ela tem o perfil, no seu caso, você Eu que é a nem dona da sei. editora, né? Eu não sei se vale nesse nossa conversa assim tão A gente pode de marcar um dia só para falar da editora, do processo. O do que eu processo. sinto é que quando eu comecei a editora, lá em 2011, com o Leonardo Chianca, que também é escritor e editor, e eu precisei, depois de um tempo, abrir mão da escola, porque era impossível trabalhar em Sim, escola e na editora. Eu conseguia trabalhar na escola e escrever, mas trabalhar na escola e escrever foi descendo, e a editora absorvendo. E eu claro. disse adeus. Eu vivi um momento de luto profundo, porque eu estava abrindo mão de uma carreira de mais de 30 anos que me significava, né? Eu Entendo me sinto perfeitamente. educadora, você entende, Entendo acredito. porque eu fiz isso também em um momento, eu ter que abdicar dessa carreira. Exato. Não abdicar, mas E abdicar de estar em não, escola, né? agora, como editora, eu vivi uma coisa que para mim, duas descobertas, e eu acho que ao longo da vida eu vou ter outras, espero. Uma é que eu vivi um luto de um espaço, mas eu não vivi o luto de uma condição. Eu continuo Uhum. educadora, Sim, com então certeza. eu continuo promovendo essas conversas. Eu gosto de chamar as pessoas na Pula, eu gosto de dar cursos. E eu vi que eu só não estou na escola, eu estou trabalhando Uhum. na formação de leitores. Eu acho que o editor está lá tá na cadeia do livro como aquele que escolhe, aquele que elege o que vai circular, né? Sim. E outra descoberta que eu tive é que o fato de eu também escrever, e escrever há muito tempo antes De ser de ser editora. editora, né, me deu uma tranquilidade ou uma segurança, não sei, uma coisa assim, de poder interagir muito tranquilamente com os textos, com o processo de produção. Porque eu me sinto, eu sei o que é ser autor. Eu tenho um Uhum. trânsito muito tranquilo com Aí você tem isso. um E respeito muito grande por tudo isso. também, e eu sei que o papel do editor não é do editor brilhar, é de fazer o livro brilhar. E isso é Brilhar. muito, né? É o livro que tem que brilhar, é o trabalho do Ó, autor, a por mais Nilma tá mal que a aqui gente dizendo, ó, deixa possa. eu te falar. A Nilma Ah, Lacerda está aqui dizendo que a Pulo do Gato é um dos mais importantes projetos editoriais nesse país. Nós, profissionais do ela é uma livro e da educação, querida. somos gratas, né? Ela é uma amada, É uma, Nilma, querida. né? Tem muita gente querida É, aqui com a gente hoje. Infelizmente, a gente está então, chegando no fim, Márcia. A gente tem um minuto aqui, o Instagram está me dizendo que a gente tem que um minuto pena. Você aqui, sabe que né? eu vou só indicar, então, um livro que eu tinha pensado em ler, que é um livro de Tá. Elvira Vinha. Esse livro eu trabalhava com os meus Maravilhosa. alunos em 83, na época que eu estava grávida. Ele Fala o nome fala, para né, todo mundo ver a aí. pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo de uma colherzinha de café da Elvira Vinha. Essa é uma edição com ilustração da Ana Raquel que saiu pela editora Minguelinho em Nossa, 83. Miguelinho. Ó, tem gente Agora falando aqui que esse, quer mais, a gente repete, né? A gente repete mais exato, para frente, vou mas manter ele sempre algumas traz lives. o livro mais psicanalítico que eu conheço.
porque ele pirou a minha cabeça em 83. Eu lia para os meus alunos e ainda pira a minha cabeça hoje, porque trabalha com o conceito winnicottiano de ser a melhor mãe possível. A gente só Ó, a pode gente vai ser acabar com essa aquilo frase porque eles vão que a cortar. gente